Boa tarde a todos, meu nome é Marcos Corrêa e hoje eu vim apresentar para vocês a biografia do autor Aloysio Azevedo. Aloysio Azevedo foi o autor do livro O Mulato. Foi o romance que iniciou o movimento naturalista aqui no Brasil, onde ele também foi caricaturista, jornalista e diplomata. Ele também é membro fundador da cadeira de número 4 na Academia Brasileira de Letras. Aloysio Tancredo Gonçalves de Azevedo nasceu em São Luís, Maranhão, no dia 14 de abril de 1857 e em 1871 matriculou-se no Liceu Maranhense e dedicou-se ao estudo da pintura. Com 19 anos foi levado pelo irmão Arthur Azevedo, que além de teatrólogo era jornalista, ao Rio de Janeiro, onde começou a estudar na Academia Imperial de Belas Artes, onde revelou seus dons para o desenho e começou a colaborar com suas caricaturas para alguns jornais, entre eles o Mequetrefe e o Zig Zag. Agora já falando sobre a sua carreira diplomática, em 1895, com quase 40 anos, Aloysio vence um concurso para cônsul e assim dá início à sua carreira diplomática, servindo na cidade de Vigo, na Espanha, no Japão, na Inglaterra, Itália, Uruguai, Paraguai e Argentina. Durante todo esse período, Aloysio não mais se dedicou à carreira literária, onde ele vivia com a argentina Pastora Luques, junto com seus 2 filhos, Pastor e Zulema, por eles adotados. Aloysio faleceu na Argentina, em 21 de janeiro, em Buenos Aires, 1913. 6 anos depois, no governo de Coelho Neto, a urna funerária de Aloysio Azevedo foi transferida para São Luís, sua terra natal. E para finalizar, algumas obras que a gente pode falar da carreira literária de Aloysio de Azevedo são as seguintes: Uma Lágrima de Mulher, que é um romance, 1879. Os Doidos, teatro, de 1879 também. O Mulato, a sua obra de grande destaque, romance, 1881. Memórias de um Condenado, romance que veio logo depois de O Mulato, em 1882. E também a gente pode citar O Mistério da Tijuca, que é um romance de 1882. Mas além desses 5 livros que eu citei anteriormente, Aloysio Azevedo tem uma carreira literária muito vasta ao passar dos anos e muitos livros para serem discorridos em quaisquer ocasiões, pois seu movimento literário pegava muito mais coisas além de um romance. E eu indico você a conhecer um pouco mais sobre a história de Aloysio Azevedo, esse artista maranhense. Boa tarde, meu nome é Ana Luísa e eu vou falar sobre a finalidade comunicativa da obra. Que circunstâncias levaram o autor a produzir a obra? Bom, o Maranhão era uma província marcada pelo viés anti-abolicionista, era considerada uma província retrógrada, preconceituosa e ainda com forte influência da igreja. Bom, o Aloysio tinha um objetivo não só de criticar o sistema da sociedade maranhense, mas também de expor e denunciar o preconceito, o racismo, a injustiça, a hipocrisia social e a corrupção clerical. Também as atrocidades em que eram submetidos os escravos naquela época. E pode-se perceber traços dessa finalidade quando ele traz personagens fortemente estereotipados, como o padre Cônego Diogo, que era corrupto, né, e ainda cometia adultério juntamente com Quitéria, e também Ana Rosa, uma moça de família branca, com pai português, de uma família considerada boa, e que se apaixona pelo seu primo, que é mestiço, filho de pai branco e mãe escrava, e apesar dele ser uma pessoa bem educada e também de apresentar poucos traços que denunciam a sua origem, ainda assim sofria muito preconceito por parte da sociedade. O autor pensa essa obra para um público amplo, visto que seu objetivo é denunciar, mas a obra não é bem recebida aqui no Maranhão e também não é recebida no Nordeste, sofre grande rejeição, e ela é relativamente aceita no sul do país. Bom, o papel social dessas pessoas que liam a obra, né, desse público, eles eram pessoas
que tinham um grande poder aquisitivo, já que tinham acesso à educação e à leitura. Oi, Marcos aqui de novo, e dessa vez eu vim para falar sobre a questão dos elementos estruturais na obra. O Mulato é uma obra do escritor naturalista Aloysio de Azevedo, que foi publicada em 1881, sendo a primeira obra naturalista do Brasil, onde Aloysio de Azevedo foi o precursor, no movimento naturalista. O nome do livro faz referência ao seu protagonista, um mulato bastardo que nasceu numa fazenda no nordeste do país. Sobre alguns personagens da obra que a gente pode citar, temos eles: Raimundo, o mulato, filho de José, fazendeiro e pai de Raimundo; Quitéria, que é a esposa de Raimundo; Domingas, escrava da fazenda e mãe de Raimundo; o padre Diogo, que é amante de Quitéria; Manuel Pescada, tio e tutor de Raimundo; Ana Rosa, filha de Manuel; Luiz Dias, empregado de Manuel e pretendente de Ana Rosa. Agora, já falando um pouco mais sobre o resumo da obra, ela começa a ser narrada no interior do Maranhão, onde José era fazendeiro e comerciante português. Com Domingas, uma de suas escravas, ele teve um filho bastardo, Raimundo. Mas José casou-se com Quitéria. Mas Quitéria, já sabendo do caso de José com a escrava, ela pede para queimar as genitais da escrava que teve caso com José, que era Domingas, mãe de Raimundo, o mulato. Desesperado, José leva a criança para a casa do seu irmão, Manuel. Só que quando ele retorna à fazenda, ele encontra sua esposa Quitéria com o padre. No momento de fúria, ele mata sua esposa e faz pacto com o padre para que ninguém fique sabendo do ocorrido. Desolado, José passa a viver com seu irmão, que tinha uma casa em São Luís. Pouco depois, ele adoece. Quando decide voltar à sua fazenda, ele é morto ao mando do padre Diogo. Diante disso tudo, Raimundo, o mulato, ainda criança, vai para Lisboa, Portugal, se afastando de sua mãe, e ali em Portugal formou-se em Direito. Mais tarde, ele resolve voltar ao Brasil para morar no Rio de Janeiro, decidido a encontrar o seu tio, Manuel, que cuidou de você na infância, onde José deixou ele na casa de Manuel. Para encontrar seu tio, Raimundo sai do Rio de Janeiro e viaja ao Maranhão. A ideia de Raimundo era saber um pouco mais sobre sua infância com seu tio e também ver uma herança que o seu pai tinha deixado para ele, aos cuidados do tio. Assim, quando ele encontra seu tio Manuel, ele diz que quer visitar a fazenda onde morava quando era criança. Ali ele descobre uns fatos que para eles ainda eram inéditos, ou que ele simplesmente não lembrava: que sua mãe era uma escrava onde ela tinha se envolvido com José e que, consequentemente, ele era um filho bastardo de José. Durante a estadia na casa do seu tio Manuel, ele a apaixona pela filha do tio, Ana Rosa. Entretanto, Manuel prefere casar sua filha com um dos seus empregados, Cônego Dias. Sendo assim, seu tio não concede a mão de Ana Rosa a ele. Diante disso, Raimundo começa a associar que aquela escolha do tio era relacionada à sua cor de pele e também por ele ser filho de uma escrava. Mas diante disso tudo, Ana Rosa nutre um sentimento por Raimundo. E assim os dois resolvem fugir. Na hora da fuga, eles são interceptados pelo padre Diogo. E mediante dessa situação, Raimundo é morto por Luiz Dias, seu rival. Ana, que estava grávida de Raimundo, fica em choque com a morte do seu amado e resolve assim abortar o filho em que os dois tiveram. Por fim, ela casa com o assassino de Raimundo e eles tiveram 3 filhos. Lembrando que todos esses fatos são contados em uma ordem cronológica, onde o espaço da narrativa é aberto por se passar em vários locais e o narrador é o observador. As características do movimento literário presentes na obra. Bom, Aloysio, juntamente com Machado de Assis, eles estreiam essa etapa do realismo e naturalismo no Brasil. E O Mulato, ele foi lançado em 1881, ele é um romance naturalista e ele é focado na análise social, onde as críticas são articuladas ao longo do enredo do livro e também focado ali no ser humano como um todo, não apenas como a um personagem. Há o predomínio da razão, porque apesar dele ser um romance, ele não tem um final convencional como os outros. O Caixeiro Dias, ele mata Raimundo
E tempos depois, Ana Rosa, que era apaixonada por Raimundo, se casa com o Dias e vive uma vida aparentemente feliz. Há também a observação da realidade. Aloísio, ele traz e expõe os mais podres da sociedade maranhense, expõe a corrupção clerical quando ele coloca um cônego, Diogo, como o maior vilão da história. Traz o adultério de Quitéria, as atrocidades que ela fazia com os escravos, a que ela fez com Domingas, que mandou queimar suas genitais com ferro quente. E também o racismo sofrido por Raimundo, porque apesar dele ser um doutor e uma pessoa educada, ele sofre racismo porque todos sabiam da origem dele, que ele era mestiço. E também é um romance com fortes traços anticlericais e antiburgueses. Os principais costumes da época que o livro cita é que as filhas das famílias não tinham liberdade de escolha sobre com quem podiam se casar. Quem escolhia no final era a família, e se elas não concordassem ou já tivessem alguém que já gostassem, a única opção delas é que elas fugissem. A escravidão também era bastante comum nessa época, né? Várias pessoas em São Luís tinham escravos ainda, até mesmo depois da abolição dela. A dominância da igreja na época, as atrocidades que elas podiam cometer através do seu status de poder, sem levarem alguma punição. O que o autor do livro deixa bem claro, né? Com o padre Diogo, que matou o pai de Raimundo após ele chegar na fazenda dele com um tiro, e que ele foi até o amante da esposa dele. Enfim, o papel da mulher na obra é que ela não tinha escolha em sua decisão de casamento. Ela apenas podia se casar com quem sua família escolhesse, como na história onde Ana Rosa, após a morte de Raimundo e sua falha fuga grávida dele, aborta a criança e casa-se com o assassino de seu amado. O papel do homem, que é contado em toda essa história, é como ele vai descobrindo as suas origens, que era filho bastardo de um português e de uma escrava. O preconceito racial, onde seu tio não queria conceder a mão de sua filha apenas porque não queria sujar o sangue da família, que é até uma expressão que o autor usa no livro. Agora eu vou falar um pouquinho das vozes enunciativas da obra. Uma das principais vozes é sobre adultério, já que o nascimento de Raimundo foi através de um adultério do pai dele e de uma escrava. E corrupção clerical também, com as questões dos padres que descumprem as regras da igreja e matam escravos. O racismo também, o Raimundo ele nunca foi aceito pela madrasta dele, porque sobre sexualidade, corpo, atração. Agora eu vou falar o porquê de ler o livro O Mulato, do Aloísio de Azevedo. Os temas em si da trama já são mais que suficientes para a leitura. A importância de conhecer, saber a fundo a história do nosso Maranhão, como as Meu nome é Anderson de Jesus Costa Moraes, sou do curso Técnico em Química da turma 311 e eu vou falar sobre a abordagem temática do livro O Mulato. O livro O Mulato é uma obra que faz parte da escola literária do naturalismo, uma obra que apresenta forte crítica social por meio de seus personagens, abordando temas como o preconceito racial, a escravidão e a corrupção clerical, que se passava aqui em São Luís, no Maranhão, naquela época. O escritor foi muito criticado e sofreu muita pressão popular por ter escrito a obra naquele tempo. O século XIX foi um período regido pela monarquia e possuiu o sistema escravocrata, e teve sua economia baseada na agricultura e o ideal do fim da escravidão. Em meio a tudo isso, Aloísio Azevedo então decidiu escrever o livro O Mulato, no qual ele abordou as questões problemáticas daquela época, onde é presenciado até hoje em dia, bem como o preconceito racial e as diferenças de classes. E então, a partir dessa obra, vários escritores se inspiraram para denunciar a realidade da sociedade e as formas de exclusão sociais vivenciadas na época.
Agora eu vou falar o porquê de ler o livro O Mulato, do Aloysio de Azevedo. Os temas em si da trama já são mais que suficientes para a leitura. A importância de conhecer, saber a fundo a história do nosso Maranhão, como as pessoas que eram escravas eram tratadas aqui, e os costumes de nossa cidade na época. São Luís é empregado de forma geográfica e poética. Desde o conhecer entre os primos Rosa e Raimundo, até o final inesperado, com uma pitada de dúvida sobre o que aconteceu. Eu indico a obra pelo riquíssimo conhecimento que possui no livro, e também pelo jeito que é feita a apresentação, que é uma maneira muito boa, e tanto que o Aloysio foi muito criticado na época pelo povo ludovicense.